Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Espero que estejam bem. Hoje venho aqui estar falando de uma passagem muito linda. Vou incluir minha vida, minha família, algumas coisas. E porque o amor é a palavra mais linda que existe. E nunca haverá outra que supere essa palavra. Mas ela não pode ser uma palavra em vão, porque Deus, no mandamento, nos deixou: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar a Ele em primeiro plano, sobre tudo, sobre família, sobre trabalho, sobre tudo. É fácil? Se você o convidar para as tuas decisões, para as tuas alegrias, para as tuas decepções, ele está em primeiro plano em tudo que você fizer, porque isso é colocá-lo. Ele é o nosso administrador em tudo que temos e somos aqui. E o amor, ele não fingido, ele não sendo aquele amor que mostra-se, sabe? Eu vou dar tanto para mostrar que eu tenho, eu vou fazer tal obra para dizer que eu fiz. Não, assim já nem vai valer. Mas o amor, ele verdadeiro, ele retorna para nós. Olha que coisa boa, hein? E além de fazermos, né, para nós mesmos, a gente tem um retorno. Só que o retorno não é com a mesma pessoa. Não vai ser nunca com a mesma pessoa. Porque às vezes você vai esperar isso e você vai se decepcionar. Então, se você fizer com muito amor, o que você fizer, pode ter certeza, no momento que você menos esperar, Deus trabalha a seu favor. Ele não esquece dos seus. Ele não deixa nós desamparados. E isso é maravilhoso. Então, ele diz, além de falar assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, no primeiro mandamento, ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eita, essas duas etapas parecem ser simples, nossa, mas é as que menos são feitas, porque o eu é muito grande, é assim, sabe, aquela mistura de que eu resolvo, eu decido, eu escolho, é do meu jeito. Se você começar a pensar como Jesus pensaria, o que ele acharia das tuas decisões, das tuas atitudes, você conseguiria fazer melhor o seu progresso do seu dia, da sua vida. Porque se você achar que está agradando aos outros para ficar alfinetando, para ficar procurando discussão, não é isso que Jesus faria. Não é, porque ele era manso, humilde, ele era atacado, perseguido, assim como eu, como você, mas ele respondia diferente. Eu acho uma passagem linda, linda, linda. Quando ele diz, né, ele está sendo ali acusado, mas tu és o Cristo, por que vai, né, deixar o teu pai, né, fazer essa atitude de ir para a cruz do Calvário, né? Ali Pilatos o afrontando e tantos outros, né, da sinagoga, ele diz todo momento, tu o dizes, e nenhum poder teria te sido dado se não viesse do alto. Então era para ter sido e acontecido, era para ser a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas das vezes, ela é dolorosa, mas ela sempre não nos desamparará. Não é porque estamos na presença de Deus ou fazendo parte aqui de um trabalho, de falar aqui, né, do amor de Deus. Graças a Deus, muitos youtubers estão fazendo agora mais ainda, né, devocionais, estão sendo mais aptos a falar, porque como eu tenho um programa ali de um canal de culinária, mas Deus, a chama no meu coração era muito grande de ter algo para falar, assim como eu tô tendo essa liberdade, né?
Não que lá me é proibido, mas o meu canal é de culinária, cozinha rústica, né? Por Fabiana Fagotti. Você que não conhece, seja bem-vindo. Então, mas voltando ali, ele sempre respondia: tu dizes. Então, será que nós respondemos isso quando alguém começa a falar assim, ó, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você é tantas coisas ruins? Será que nós respondemos, tu o dizes, você está falando? É difícil, meu querido e minha querida, porque normalmente nós arregaça a manga e começa. O que você está falando? Me prova! Como você fala isso? Olha o que eu já te fiz, olha o que eu não sei o que. É assim ou não é? Pois é, é aí que é o pavio do mal que quer fazer com que toda a casa incendeia, né? Todo mundo começa a ficar com raiva de todo mundo. Esse é o trabalho de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. No vídeo passado eu falei sobre depressão. É um assunto muito complexo, é um assunto com muitas pautas para se esclarecer. Mas a cura, sim. Mas Fabiana, por que volta muito das vezes? É porque dá lugar. Porque tá faltando buscar mais. Porque tá faltando se entregar mais. Porque o eu nosso achar que assim, ó, eu não preciso de manutenção, eu não preciso me vigiar, isso já é uma falha para o mal atuar. Então, a pessoa que passa por essas dificuldades terríveis e ela tem um progresso, lute para não voltar, mas dê manutenção sobre a tua alma. Adore ao Senhor, em espírito e em verdade, louve, busque, fale dele, ouça muitas ministrações da palavra, ouça pessoas que conversam conversas boas, fale do seu passado coisas boas que te acrescentem, não que, sabe, te diminua. Para que sofrer duas vezes? Até quando buscar aquela intenção de ficar só ali, né, na labuta daquela angústia vai ajudar? Não vai, vai afundar. Isso chama brecha. Isso porque eu falo que a mente, ela é um campo de guerra. Ela é um campo de guerra. Ela é um campo que você tem que estar ministrando os pensamentos ali constantemente. Sabe assim, que é o bem e o mal, todo o tempo ali na mente, ali, aquele joguinho, né? E um fala, outro fala, outro fala. Misericórdia. Mas os pensamentos nossos são assim. Se nós não vigiar, de repente nós já tá olhando um algo parado e pensando um algo ruim daquela situação, daquela pessoa, sem nunca ter precisão daquilo. Mas nós não devemos deixar as coisas ficar consumadas dentro de nós, dentro das situações, para nós não colhermos o mal. Às vezes você me olha e fala assim, nossa, é tão fácil assim, é tão bom assim. Eu já sofri muito, eu já tive muita opressão que se desencadeou em depressão. Eu bebia absurdamente. Eu bebia absurdamente. No ano de 2003, eu batizei e desci nas águas e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, eu passei assim a entregar todos os meus fardos para ficar leve. Eu me entreguei. Eu era assim, angustiada. Se você achar assim, mas beber é normal, todo mundo bebe. Mas a minha passagem, ela nunca foi boa com a bebida. E eu desencadeei isso em questão de meses. Não foi desde quando eu casei, isso não. Foi questão que eu fui juntando tamanho lixo dentro de mim que eu achava que eu precisava de um escape para sorrir.
mas era um sorriso passageiro. Eu fazia marquinhas de riscos em vinhos para pôr dentro da geladeira. As bebidas eram contadas, ninguém poderia tocar. Meu esposo não poderia dar para a visita, nem o vinho e nem a cerveja. Sou contra você que bebe? Não. Mas para mim foi a melhor escolha aquela libertação. E essa libertação eu busquei muito. E foi em casa que eu encontrei essa preciosa misericórdia de Deus. Aonde eu me converti foi na minha casa. Que no outro dia eu já jogava a bebida toda ralo abaixo. Eu tive um encontro com Jesus tão lindo dentro da minha casa. E eu achava que eu já não era mais apta para nada. Eu achava que era sempre, tudo era meu fim. Tudo era meu fim. Que nada para mim dava mais certo. E a minha casa era um pedaço de inferno. E isso valeu a pena? Perdi tempo. Mas eu estava cega e surda. Mas, seguindo adiante, muita coisa aconteceu após a minha conversão. E eu digo a você, é fácil os caminhos com Deus? Jamais. É fácil escolher o que é certo? Não é. Por quê? Porque dói muitas vezes. Muitas vezes. Porque você sabe que aquilo não é o seu lugar. Que aquilo vai te trazer dano. Mas eu vou te falar, foi a melhor escolha da minha vida. E que seja a sua. E que seja a sua. A maior intimidade é a oração. São palavras que você leva até o trono de Deus. Você está achando que Ele não te conhece? Em Salmo 139 diz que ainda quando você era informe, sem nenhum, sabe? Sem nenhuma conjunção ainda de corpo, Ele já te conhecia no ventre da tua mãe. Porque quem que colocou ali você foi Ele. Quem que te prepara para aqui essa terra é Ele. O que Ele quer de mim, de você aqui? Que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu atravessei várias adversidades que poderia ter desencadeado por muitas situações, depressões graves na minha vida. Porque a depressão ela vem ajuntada com muitas coisas que afetam a pessoa. Mas eu vou te falar uma coisa, quem serve a Jesus Cristo, de maneira nenhuma Ele lança fora. Quem está buscando e não nega, Ele ama aquela pessoa que Ele vai fazendo aquela pessoa escolher o caminho certo. Quando é a querer desviar, Ele faz assim. Passei por muitas adversidades, passamos por muitas provações e financeiras, passamos por muitas provações de chegarmos no quase zero, mas o Senhor é o meu pastor, nunca me faltou nada. Por causa de pessoas que dão golpes, e a gente acreditou na época, que nos lesou, que nos levou nossos bens, tão pouco que era, mas era o que a gente tinha conquistado. Mas, para mim era muito. E ainda nos deixou com muitas complicações para dívidas e dívidas acertar, porque a gente acreditou que as pessoas eram honestas. Mas Deus nunca me desamparou. E as coisas foi assim, abalou a estrutura? Abalou. Mas é aí que tá. Quem busca, acha. Quem bate, ele abre e ele entra aqui dentro. Mas quem faz o mal pra gente, ou faz algo que nos afeta,
pode ter certeza que a Deus não escapará. Nunca escapará. Passei lutas com o meu esposo com enfermidade, sim. Meu esposo teve já dificuldades de quase ser paraplégico por causa da coluna dele, secando a gordura da coluna, assim dava nas ressonâncias. E muita coisa aconteceu por anos, por mais de 7 anos. Mas Jesus um dia o curou. Por que foi 7 anos? É o tempo do Senhor. Mas nós sobrevivemos. Mais uma prova. Depois, meu pai teve câncer, partiu para a presença de Deus e naquele momento, meu esposo também, trabalhando de mecânico numa fazenda, escapou uma chave na boca dele, bateu, também veio a ter câncer. Esse câncer, ele não veio de qualquer forma. Meu esposo vendo a situação que eu vivia com meu pai, que era assim, muito dolorido para tudo aquilo que eu estava vivendo, meu esposo me poupou e não me falou a verdade. Naquele momento dele não falar a verdade, foi se comprando remédios e remédios para aliviar, achando que era fungos, porque ele disse que o doutor disse que era fungos, que ele foi no doutor. Até que foi comendo os lábios dele, naquela parte que ofendeu a chave, né, a ferramenta. Foi comendo, e ele põe naquela fita porosa, cor de pele, e sempre me falando que era fungos. Até um dia que Deus me deu um sonho. Eu estava sendo uma mulher viúva no sonho, e Deus me explicava. E eu conversei abertamente, firmemente com ele, porque eu falo, Deus sempre me visitou em sonhos e é raro quando Deus não cumpriu. Se não cumpriu, é porque é a vontade dele, mas eu digo assim, de 70% já muito se cumpriu, para a glória de Deus. E naquele momento, eu, muito abatida, contei do sonho. E aí ele contou para mim que tinha 3 meses de vida. E eu ouvi aquilo e eu perdi o chão. E meu pai já havia falecido. E ele segurou a verdade até o meu pai tá vivo, para não me afetar. Mas eu disse, você não está me afetando, você está me destruindo junto, porque a gente está contra o tempo. E eu comecei a buscar. E o Senhor falou para mim, farei como Lázaro, ressuscitarei. Lembra de Lázaro? Estava morto, cheirava mal. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. E Jesus fez a grande obra para a glória de Deus. Já havia dias que Lázaro estava morto. E o Senhor me fez eu se apegar nessa palavra. Falei, então tem vida aí, vamos correr. E ali fiz as coisas que tinham que ser feitas, né? E a gente correu atrás e foi. Ele fez a cirurgia, conseguimos. Mas passou um ano, voltou de novo. Mas voltou com mais força. E nesse voltar de um ano após, ele fez outra cirurgia com o Dr. Serrano aqui de Franca. E aí, que era o mesmo que fez a outra cirurgia, já era conhecido nosso, por
ser um médico, né? Que já foi apresentado ao meu esposo, né? Ele é um fazendeiro também, então já conhecia ele. E o doutor Serrano, terminando a cirurgia do meu esposo, falou para mim, na segunda vez, falou: Fabiana, fiz tudo o que tinha que fazer, mas eu vou passar ele pelo Hospital do Câncer, aqui de Franca, mas não tenho o que fazer. É só para aliviar. É. E aí eu chorei, busquei, e aí eu, sabe, buscando forças, só força, só força. E uma coisa que eu não sei se você faz, jejua. Jejua sempre por você, porque nós temos que jejuar por nós, para tirar, né, toda a sujeira das nossas impiedades, porque o jejum, ele tira as coisas ruins para entrar as boas. E eu falei: Pai, eu não tenho estrutura agora, eu não tenho forças, mas se eu tenho graça aos seus olhos, o que eu fiz para alguém, o que eu já fiz na minha vida, eu te peço, como saldo, se eu ter saldo de mérito, tenha misericórdia da minha vida para aguentar isso, e aguentar ajudar meu esposo. Eu preciso ser um sirineu para ajudar ele levar a cruz, assim como Jesus estava ali. Ele não precisava, mas foi exemplo e foi pego ali pelo guarda, e sirineu foi lançado com força e falou: ajude a levar a cruz aqui. Isso era para ser exemplo. Exemplo a seguir. E eu passando por tudo aquilo. E o médico falou para mim que não tinha o que fazer porque já tinha, já estava em metástase. Então, eu cheguei no Hospital do Câncer na primeira consulta ali da avaliação. Eu disse ao doutor Leandro: doutor, o senhor crê em milagre? Só que eu não sabia onde que havia esse câncer irradiado, não. Para mim ainda era só na garganta. Ele disse, ele olhou os papéis e fez assim, eu lembro direitinho, ele fez assim, com os papéis assim na minha frente, fez assim, ó. Falei: então, se o senhor crê, então vamos seguir em diante com esse milagre, ele vai acontecer. Mas muita coisa aconteceu. Ai, muita coisa aconteceu. Eu cheguei a comprar para o meu esposo, em certa circunstância, eu comprei, como é que fala? Saliva. Eu nunca tinha assim, noção que isso existia. Comprei saliva, ele não tinha saliva. Eu levava ele 3 vezes por dia no Hospital do Câncer. Era necessário, né? A químio era 7, ele saía 12h30. A 1h30 eu tinha que retornar com ele, porque não poderia ficar fraco lá. Eu retornava para alimentar ele, né? Fazer algo por ele. Voltava 1h30 para limpar a boca, né? Porque colocava seu aparelho da rádio e sangrava tudo, então eu tinha que ficar fazendo limpeza. Quando era 8 horas da noite, era a radioterapia. 3 vezes por dia no hospital. E muita gente orando, muita gente nos abençoando, muita gente, aquela corrente assim, ó, forte. É claro que teve os contra. Teve gente contra. Mas sempre vai ter isso aí. Mas Jesus diz assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não é a fé do outro. Vai, toma a tua cruz e segue. A fé das outras pessoas nos dá bom ânimo, nos encoraja, nos capacita. Mas se nós não termos fé, é impossível agradarmos a Deus. Então, naquele momento que
ele passou muita coisa no aniversário dele, do mês, do mês que deu, né, da enfermidade, e os meses correndo. E Jesus falando, vai ressuscitar, vida aí. E eu peguei e falei assim, a minha filha fez um bolinho de cupcake. Um cupcake, quem não sabe, é desse tamanhozinho aqui, ó, assim, pequenininho, né? E menos de 3 dedinhos de bolo, ele não comeu, ele não conseguiu. Ele ficou mais de meses sem comer, a não ser sopa. Eu fazia tudo na panela de ferro para não dar anemia. Graças a Deus ele nunca deu anemia. E que se viu sangue toda semana. Eu poderia falar muita coisa desse testemunho porque ele é muito extenso. Mas uma coisa eu vou te garantir, meu irmão, minha irmã. Certo dia estávamos na igreja. Jesus usou os irmãos e se levantaram e vieram orar, porque ele, poucos cultos faltava, mesmo não falando, porque ele quase não falava, tirou um pedaço da língua. E aí, de repente, eu que dirigi o culto, ele falava assim, Fabiana, aí os irmãos levantaram, nesse levantar, o milagre aconteceu. Meu marido, depois da oração, falou, eu quero falar. Falei assim, pode falar. E ele chorava, que sai água do nariz, dos olhos. E ele chorava e chorava. E não parava de chorar. E falava, doeu muito. Entrou uma luz em mim. Olha, forte, né? Entrou uma luz em mim e queimou, doeu muito. Jesus me visitou. E a partir daquilo ali, no exame seguinte, né? De passar na máquina, né? Da máquina para fazer o exame, né? Do corpo. O moço falou assim, eu não poderia te falar no dia de fazer a rádio. O que aconteceu? 80% já não tem mais. Aí o meu marido falou assim pra mim quando saiu, Fabiana, eu acho que o rapaz tá falando algo para me agradar. E eu falei assim, mas você esqueceu o que Jesus fez? Creia somente, Jesus está trabalhando. E na noite seguinte, Deus me deu outro sonho de visão. Deus falou assim, ó, 20% é para teu testemunho. Barulhinho do relógio. Esses 20% é para você acabar o tratamento, para dar nos papéis tudo que eu estou fazendo. E aí concluiu. Terminou o tratamento. Sabe onde estava aquela doença? Grau 4. É o câncer, o nível mais alto. E ele estava nos olhos dele, estava na pele dele, estava na garganta dele, estava nos ossos, todo o olho ali, ia pegar todo o cérebro e tudo mais. Por isso que eu quero te dar uma palavra nesse dia. Faça esse testemunho adiante. Esse testemunho já fez milagre na vida de uma mulher com câncer. Fale que Jesus ainda cura, salva, liberta. Faça esse testemunho adiante. E eu ficarei imensamente feliz, porque a gente não pode guardar, né, o que ele tem feito. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês em João 3, aonde que diz assim, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho dele
para nós, porque nos amou de tal maneira. Sabe o que é tal? Não há limites. Jesus te ama. E eu tenho certeza que Ele já te livrou da morte várias vezes. Te livrou de situações difíceis várias vezes. Diz a palavra que ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu desse meus bens, que eu fizesse muita caridade, sem amor, nada valeria. Então o amor é o maior dom, é a maior virtude. E Deus deu o Filho dele por nos amar de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você daria o seu? Eu tenho um casal de filhos? Não daria. Você daria? Esse é o amor. Então, Deus é de ontem, hoje, eternamente. E Ele te ama. E Ele me ama. Ainda que eu era dada como um lixo, Ele me ergueu e me capacitou. Sabe por que eu contei esse testemunho? Tanto quando eu era alcoólatra, quanto quando eu contei do meu esposo, das curas que ele teve, os milagres que ele teve, para te mostrar que não é porque eu estou falando dele aqui, é que eu não tenho bagagem, só alicerce. Você tem que se alicerçar, porque fala assim, porque a casa que ela é feita na areia, aí vem o vento, vem a tempestade, e aquela casa se desmancha com o vento, com a tempestade. Mas aqui é edificada na rocha, Jesus. Aqui é edificada na rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas a casa está ali. Então, hoje a gente erra, tem pecados, lógico, estamos na terra. O dia que estivermos sem pecar, estamos na glória, escolhidos para estar na glória, porque Ele escolherá. Então, assim cremos a vida eterna. Ele deu o Filho dele para que aquele que crê nele terá a vida eterna. A nossa vida não para aqui não. Por isso que não adianta dar o ponto final nas dores aqui. Ou é vida eterna ou é morte eterna. A morte eterna será difícil, porque não haverá mais paz ali. Aí será um inferno. Então lute, lute, lute. É batalha. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem que haver bom ânimo. Se você disser assim, estou feliz, o inimigo já trabalha, porque ele ouviu, ele é um lixo, ele é imundo, ele quer arruaçar, ele quer destruir a alegria das pessoas. As invejas hoje são tamanhas para poder destruir a vida do outro. E a pessoa não consegue fazer com que a vida dela vai bem, mas ela não quer que a do outro também vá. Isso é errado. Porque, na verdade, ela vai receber daquilo que ela está plantando. Vamos escolher o bem. Vamos escolher. Hoje, meu esposo, para terminar, está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ele tem muitas dificuldades, assim, dores nos nervos do corpo? Tem. O doutor já explicou, mas, infelizmente, é a sequela que há da radiação. A radiação não é brincadeira.
Imagine uma pessoa que pode fazer um raio-x de vez em quando. Imagina uma radioterapia, que é todos os dias. Então fica-se, né? Algumas sequelas sim, mas a enfermidade para a morte vai fazer 5 anos esse testemunho que eu estou te falando, para a glória de Deus Pai. Jesus é lindo. Ele entra na sua vida, na sua questão. Fala aqui para mim no comentário se você já recebeu um milagre, um livramento da parte do Senhor. Eu quero agradecer imensamente você que está inscrito aqui. Se um dia você se inscrever, já deixo aqui minha gratidão. Meu muito obrigada, que Deus abençoe a todos e, permitindo Deus, até o próximo vídeo.